Você já pensou que talvez nada na sua vida tenha acontecido por acaso? Nada do que você viveu foi em vão. Cada experiência, boa ou difícil, cada pessoa que passou, teve uma razão, mesmo que agora você ainda não perceba. A verdade é que a vida tem uma inteligência que a nossa lógica não alcança. Às vezes, ela tira o que é confortável para te mostrar o que realmente importa. Em outras, ela atrasa tudo, só para te proteger de algo que você ainda não estava pronto para enfrentar. O filósofo William James dizia: a melhor arma contra o sofrimento é a nossa vontade de agir. E talvez seja por isso que, com o tempo, você entende que nada foi perda, foi preparo. Tudo o que aconteceu estava te moldando para esse momento. A vida não erra o endereço dos acontecimentos. Cada situação traz uma lição, e quando você começa a enxergar isso, o que antes te derrubava passa a te fortalecer. Este vídeo é sobre isso. Entender que o destino não é um acidente, é uma arquitetura. Nada foi por acaso, nem as quedas, nem a espera, nem o fato de você estar ouvindo estas palavras agora. Escreva nos comentários: eu confio, eu ajo. Porque é assim que a vida muda, quando você decide confiar, mesmo sem entender tudo. Agora vamos começar com nossas lições. 1. A paciência é a arte de confiar no trabalho invisível da vida. Há dias em que tudo para. Você tenta, insiste, se esforça e nada parece avançar. É como se o tempo estivesse imóvel, como se a vida tivesse te esquecido num ponto qualquer do caminho. Mas ouça com atenção. Você não está estagnado, está sendo formado. O estoicismo nos ensina que não existem fases inúteis, existem fases de preparo. E o silêncio também faz parte do plano. Marco Aurélio escreveu: receba sem arrogância, deixe ir sem apego. Essa é a essência da sabedoria diante do tempo, permitir que cada momento cumpra seu papel, sem pressa, sem resistência. Às vezes, o que parece atraso é apenas a vida te ensinando a ter estrutura para sustentar o que está vindo. Pense nas estações do ano. Sem o inverno, a primavera jamais floresceria e você, como tudo na natureza, também tem ciclos. Há fases que ensinam desapego, outras resiliência. Algumas te desafiam a calar e outras te convocam a agir. Mas todas, sem exceção, cumprem um propósito maior. A mente impaciente quer entender tudo agora, quer ver resultado imediato, quer pular etapas. Mas o destino tem sua própria engenharia, e às vezes o que parece atraso é proteção. O que parece vazio é estrutura sendo construída por dentro. Khalil Gibran escreveu: a semente sonha com a luz, mas precisa aprender a amar a escuridão onde cresce. É nessa escuridão, onde ninguém te aplaude, onde tudo parece parado, que você mais cresce. Pare e pense. Quantas vezes você acreditou que estava sendo esquecido, quando na verdade estava sendo preparado? Quantas vezes amaldiçoou o intervalo, sem perceber que era ele que te fortalecia para o que viria depois? A vida tem fases de colheita, mas também tem fases de fundação. E quem não respeita o tempo de fundação, constrói paredes que desabam com o primeiro vento. Então, se hoje nada parece acontecer, não é hora de desistir, é hora de confiar. O verdadeiro movimento nem sempre faz barulho. Às vezes, o que você chama de estagnação é só a terra se reorganizando antes da semente romper. O estoicismo nos lembra: a natureza nunca erra o tempo. Quando algo não floresce, é porque o solo ainda está sendo preparado. E quando você entende isso, o desespero se transforma em paciência, a dúvida se transforma em fé, e a espera se transforma em força silenciosa. Então, em vez de exigir que a vida acelere, aprenda a andar no ritmo dela. Aceite o silêncio como parte do caminho. Confie na pausa como parte da resposta e entenda: o tempo não está contra você, está a seu favor.
lapidando o que ainda precisa amadurecer em silêncio. E quando esse tempo chegar, você vai perceber: nada estava parado, era você sendo moldado. Se essa lição fez sentido para você, comente aqui embaixo com intenção: eu confio no tempo da minha vida. 2. Cada decisão abre uma nova direção na sua vida. Já reparou como os momentos mais importantes da sua vida não pareciam tão importantes quando aconteceram? Às vezes, foi uma escolha simples, uma conversa qualquer, um sim ou um não dito no impulso, e só anos depois você percebeu. Foi ali que tudo começou a mudar. A vida trabalha assim, nos detalhes. Enquanto você espera o espetáculo, ela se move nos bastidores. O destino não anuncia seus movimentos, ele se constrói com o que você repete. Cada palavra que escolhe, cada pensamento que alimenta, cada atitude que mantém mesmo quando ninguém vê, tudo isso está escrevendo a estrada que você vai percorrer lá na frente. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: o que está em seu poder, suas opiniões, suas intenções, seus desejos e suas ações. É isso que molda sua vida. Você não controla o mundo, mas pode controlar o modo como caminha sobre ele. Pense na vida como uma trilha de areia molhada. A cada passo, você deixa uma marca, e mais cedo ou mais tarde, terá de passar novamente por onde caminhou. Se pisa com consciência, o caminho fica firme. Se pisa com descuido, a própria pegada vira armadilha. A maioria vive no piloto automático. Repete os mesmos hábitos, reclama das mesmas coisas, culpa o mesmo passado e espera que algo mude sem mudar nada. Mas a vida não responde ao que você deseja, responde ao que você pratica. Você quer mais paz? Pratique silêncio. Quer mais clareza? Comece a colocar ordem. Quer mais força? Comece a agir apesar do medo. A mente distraída busca atalhos. A mente desperta escolhe coerência. E é por isso que um pequeno ato de disciplina tem mais impacto no seu destino do que 1000 intenções vagas. O universo não escuta o que você promete, ele responde ao que você repete. Toda vez que você faz o certo, mesmo cansado, é como se dissesse ao universo: eu estou pronto para algo maior. E ele escuta. A filosofia estoica não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre controlar o que acontece, mas sobre dominar como você responde. Então pare um instante e pergunte: o que eu pratico todos os dias, mesmo sem perceber? Esse padrão me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Porque a verdade é simples: você não é o que sonha ser, é o que repete ser. Twyla Tharp dizia: a rotina diária é o solo fértil sobre o qual a excelência floresce. E é aqui que tudo muda, quando você desperta para o poder das pequenas ações e entende que não existe neutralidade na vida. Cada pensamento é um voto na pessoa que você está se tornando. Cada gesto é uma semente lançada no terreno do seu destino. E o dia em que você percebe isso, o mundo já não é o mesmo, porque você deixa de ser levado e começa a conduzir. Tornar-se consciente desse poder é o que te permite agir diferente, criar novas pegadas nessa areia molhada e construir com intenção o caminho que vai sustentar o seu futuro. O destino não é um lugar onde você chega, é o solo que você cria, passo após passo, com as escolhas que faz hoje. 3. Nada te ensina mais do que o que tentou te quebrar. Ninguém escolhe sofrer, mas quase sempre é a dor que ensina o que a zona de conforto tentou esconder por anos. A vida tem uma maneira estranha e sábia de nos moldar. Ela não sussurra, ela sacode, e quando tudo parece desabar, não é punição, é um chamado para reconstruir as partes de você que já não sustentam o peso do seu próprio crescimento. A adversidade nunca chega por acaso, ela chega com uma missão. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho se torna o caminho.
Essa não é uma metáfora decorativa, é um aviso. O que hoje parece um obstáculo, amanhã será lembrado como o momento em que você finalmente acordou. Pense em uma espada sendo forjada. O metal só adquire resistência quando passa pelo fogo, pelo martelo e pela repetição. Se o ferreiro poupasse o calor, a lâmina jamais teria corte. Com você é igual. Cada perda, rejeição, atraso e fracasso é o fogo que tira o excesso e revela o aço da sua essência. A vida não está tentando te quebrar. Ela está tentando te fortalecer, removendo o que em você ainda é frágil. Só que a mente impaciente não entende isso. Ela confunde dor com erro, reage, se revolta, cria histórias, tenta anestesiar tudo, com distrações, justificativas, comparações. Mas o estoico não busca fuga, busca clareza. Ele sabe que a dor é uma forma sofisticada de instrução. E quando o sofrimento aparece, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, ele pergunta o que ainda preciso aprender com isso. Essa mudança de pergunta altera sua perspectiva. Ela transforma a dor em laboratório de autoconhecimento. Você percebe que a vida não está tentando te quebrar, está te tornando mais lúcido, te ensinando a enxergar o que antes você ignorava. Suas reações automáticas, seus apegos, suas ilusões de controle. Haruki Murakami escreveu: quando você sai da tempestade, você não é a mesma pessoa que entrou. É esse o propósito da tempestade. E talvez essa seja uma das maiores verdades que você pode compreender. A dor não é um castigo, é uma depuração. Ela remove o que é falso para que o verdadeiro tenha espaço para emergir. Pense nas vezes em que a perda te forçou a se reinventar ou quando um erro te obrigou a amadurecer. O sofrimento não é o fim, é o teste que revela a estrutura. Quem passa por ele consciente ganha algo que ninguém pode tirar: entendimento de si mesmo. E essa lucidez é o início de toda liberdade. A maioria foge do desconforto, mas o estoico escolhe enfrentá-lo com propósito. Aceitar não é se conformar, é redirecionar energia. É parar de lutar contra o inevitável e investir força no que depende de você. A atitude, a disciplina, a serenidade diante do caos. Quando a vida te desafiar, não se pergunte quando vai acabar, mas quem você vai se tornar depois disso. Porque a dor passa, mas o que você aprende com ela permanece como um novo alicerce dentro de você. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em clareza. E a clareza é a semente de toda sabedoria. Então, da próxima vez que a adversidade bater à sua porta, não a expulse. Respire, encare-a com dignidade e diga: eu sei que você veio me treinar, porque nada acontece por acaso. 4. A história só deixa de se repetir quando você evolui. A vida fala com você o tempo todo, mas ela não grita, ela repete. Quando você não escuta a primeira lição, ela volta. Às vezes com outra aparência, outra pessoa, outro cenário, mas no fundo a mesma raiz. Você se envolve de novo com alguém que te esgota, volta a adiar o que sabe que precisa fazer, sente a mesma angústia diante de situações que jurou ter superado. Isso não é azar nem castigo, é um convite à consciência. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E é exatamente isso que acontece. Se você pensa sempre igual, age igual e evita as mesmas dores, o universo responde com a mesma tinta. Até que você mude o tom da sua presença, a vida continuará pintando o mesmo quadro diante de você. Pense na vida como um rio. Se você insiste em se jogar sempre na mesma curva, será levado pela mesma corrente. Mas se muda o ponto de entrada, se observa o fluxo antes de mergulhar, o trajeto muda. É assim que a consciência trabalha. Ela não elimina o rio, ela ensina você a nadar de outro modo. As repetições são lembretes, são como sinais piscando no escuro, dizendo: ainda há algo aqui
que você precisa compreender. Ignorá-los é como tentar apagar um alarme tapando os ouvidos. O som pode diminuir, mas o problema continua. O filósofo Nietzsche dizia: aquilo que é feito por amor sempre acontece além do bem e do mal. E essa é uma chave profunda. Os ciclos que se repetem não vêm para te punir, vêm para te amadurecer. São expressões da própria vida, te amando o bastante para te dar mais uma chance de agir com lucidez. Pense em um ferreiro que refaz uma peça até que ela atinja o formato exato. A cada golpe, ele corrige, ajusta, aperfeiçoa. A vida faz o mesmo. Repete situações, encontros e desafios até que a tua estrutura interna seja capaz de sustentar o próximo nível. O que te irrita hoje é o mesmo que te revelará amanhã o que ainda precisa ser lapidado. E é aqui que a maioria se perde, tenta fugir da repetição, muda o cenário, muda as pessoas, muda a cidade, mas não muda a consciência. E onde quer que vá, os padrões vão juntos, porque o ponto comum entre todos eles é você. É a sua forma de reagir, de interpretar, de resistir ao aprendizado. A repetição só se dissolve quando você entende o que ela veio ensinar. Quando deixa de culpar o outro e começa a enxergar o próprio reflexo. Quando percebe que a vida não está contra você, está tentando te alinhar com aquilo que ainda precisa amadurecer. Então pare por um momento e observe. O que está se repetindo agora na sua vida? Quais comportamentos continuam voltando disfarçados de novos problemas? E mais importante, quem você precisa se tornar para que isso não precise mais voltar? Porque o universo não desiste de te ensinar, mas ele muda de tom quando percebe que você aprendeu. Quando a lição é assimilada, o ciclo se encerra. E quando você se torna mais consciente, a vida entende. Agora ele está pronto para algo novo, e nesse instante, o que antes era dor se transforma em direção. As voltas deixam de ser castigo e passam a ser caminho, porque nada, absolutamente nada, se repete por acaso. 5. A vida devolve exatamente o que você carrega por dentro. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Pessoas que te machucam da mesma forma, situações que drenam sua energia, obstáculos diferentes que trazem sempre a mesma sensação de vazio. Nada disso é coincidência. Antes de ser realidade, a vida é frequência. Você não atrai o que diz querer, atrai o que realmente sente e sustenta dentro de você. Se por trás do desejo há medo, a energia que vibra é escassez. Se por trás do pedido há comparação, a vibração é de carência. E o resultado não é castigo, é coerência. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. É essa opinião, essa interpretação íntima que molda a sua energia, sua postura e suas escolhas. Pense nisso como uma lente. Se ela estiver embasada pela ansiedade, pela inveja, pela pressa, o mundo inteiro parecerá confuso. Mas se você limpa a lente, muda o foco, ajusta a percepção, o cenário continua o mesmo, mas o sentido muda completamente. A mente humana funciona como um filtro ativo. Tudo o que você acredita, ela tenta confirmar. Se você acorda pensando, nada dá certo para mim, o cérebro passa o dia procurando provas disso. Mas se começa dizendo, hoje eu posso criar algo bom, ele busca caminhos para validar essa nova realidade. É biologia, não misticismo. E esse processo silencioso vai moldando o seu destino, um pensamento de cada vez. Existe uma antiga metáfora sufista. Uma mosca e uma abelha cruzam o mesmo jardim. A mosca encontra sujeira, a abelha encontra flores. O jardim é o mesmo, a diferença está no que cada uma procura. A vida também é assim. Ela reflete o que você está treinado para enxergar. Quem busca o que falta encontra a ausência. Quem busca o que pode criar encontra a abundância. Mas essa virada de olhar exige prática.
não é pensamento positivo, é realinhamento mental. É escolher o que alimentar. Porque quando você passa o dia reforçando tudo o que não tem, tudo o que o outro conseguiu e você não, está treinando sua mente para operar na escassez. E essa vibração te coloca em modo de sobrevivência, te faz agir com pressa, medo e impulsividade. Agora, quando você começa a agir a partir da presença, a se concentrar no que já pode construir hoje, sua energia muda. Você para de pedir e começa a produzir, para de esperar e começa a criar. E é nesse ponto que a realidade começa a responder. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o tom com que fala com ele. Montaigne dizia: o hábito é o maior tirano da humanidade. Por isso, toda a energia que você repete, seja confiança ou medo, acaba governando o rumo da sua vida. Cada vez que você reage com calma, em vez de raiva, com foco, em vez de dúvida, com gratidão, em vez de comparação, você reafirma ao universo e a si mesmo: eu estou pronto para uma nova versão de mim. A energia não mente. Ela é a linguagem com que você comunica o que realmente acredita merecer. Por isso, em vez de repetir, nada dá certo para mim, diga e viva: eu estou aprendendo a criar o que eu mereço. E repita isso com postura, com ação, com coerência. Quando você muda a sua frequência interior, a vida não demora a responder, porque tudo o que vibra em harmonia se reconhece: pessoas, oportunidades, caminhos. E aquilo que não estiver alinhado com o seu novo estado, naturalmente se afasta. Isso não é perda, é purificação. Tornar-se consciente da energia que emite é o primeiro passo para se tornar o arquiteto da própria realidade. E a partir desse momento, você não vive mais esperando o que vem. Você começa a construir o que é. Se essa lição fez sentido para você, comente aqui embaixo com presença: hoje eu mudo minha energia. Quando você vibra em abundância, o universo entende o recado e começa a te devolver na mesma medida. 6. O fracasso não destrói, ele revela. Todos nós já passamos por isso. Um plano que parecia promissor desmorona. Uma escolha leva a um beco sem saída. Um esforço inteiro parece desaparecer de repente. Você olha para o que sobrou e sente aquele vazio amargo, a sensação de que falhou. Mas o fracasso, por mais doloroso que seja, nunca é o fim. Ele é um espelho. E todo espelho, por mais duro que pareça, só reflete o que precisa ser visto. Marco Aurélio escreveu: a perda não é nada além de mudança. E mudança é a natureza da vida. O estoico entende. O fracasso não é um veredito, é um processo de revelação. Quando tudo sai do controle, é ali que o essencial aparece, o que é verdadeiro fica, o que era ilusão desaba. Pense em uma ponte que precisa sustentar peso. Enquanto o caminho é leve, você acredita que ela é sólida. Mas basta um peso maior para descobrir onde há rachaduras. O fracasso é esse teste de peso da alma. Ele mostra onde você construiu com convicção e onde ainda estava sustentando a vida com medo, orgulho ou aparência. A mente comum tenta apagar a queda, disfarçar, recomeçar rápido demais, como quem varre o estilhaço sem entender o que quebrou. Mas o estoico observa, ele sabe que a queda não veio para humilhar, veio para revelar. O fracasso é uma chama que queima o que é supérfluo e ilumina o que é essencial à sua vontade, à sua clareza e à sua força. Elizabeth Gilbert escreveu: fracassar em algo que você ama pode ser o caminho mais rápido para reencontrar o motivo pelo qual começou. E é isso o que a maioria não percebe. O fracasso limpa. Ele reorganiza suas prioridades, mostra quem realmente está com você, o que você tolerava por medo e o que precisa abandonar para crescer. Ele devolve o foco à origem, ao propósito que se perdeu em meio às expectativas. Lembre-se,
Ninguém amadurece no sucesso, amadurece no ajuste. Quando tudo dá certo, é fácil se distrair. Mas quando algo rui, você é obrigado a se olhar de frente. É nesse olhar desconfortável, mas honesto, que a transformação começa. O fracasso não é um fim de linha, é um desvio intencional. É a vida te conduzindo para um caminho que a tua vaidade ou tua pressa não permitiriam enxergar sozinho. E se você tiver coragem de encarar essa curva com humildade, vai perceber que nada foi em vão. O que caiu precisava cair para que o novo tivesse espaço para nascer. Por isso, da próxima vez que tudo der errado, não se envergonhe. Observe, aprenda e pergunte com coragem: o que essa queda veio me mostrar que eu estava recusando enxergar? Porque no fim das contas, o verdadeiro fracasso não está em cair, está em levantar igual. O erro que se repete vira prisão. O erro compreendido vira sabedoria. E quando você aprende com a queda, o chão que te derrubou se transforma no mesmo chão que agora te sustenta. 7. Feche a porta e outra se abre. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Todos nós aprendemos essa lei da física, mas poucos percebem que ela também rege a alma. Nada novo pode entrar se o velho ainda ocupa o lugar. Nenhum ciclo floresce se o anterior não tiver chegado ao fim. Algumas coisas não saem da sua vida porque eram ruins, saem porque já cumpriram o papel que precisavam cumprir. Mas a mente apegada não entende isso. Ela tenta segurar o que está indo embora, como se o mundo estivesse cometendo um erro, como se perder fosse uma injustiça. Só que, aos olhos da vida, a perda não é punição, é direção. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas aconteçam como devem acontecer e você terá paz. Essas palavras não são resignação, são liberdade. Porque o que vai embora, muitas vezes, está abrindo espaço para o que finalmente é verdadeiro. O problema é que, para o ego, perder parece morrer um pouco, e, em parte, é isso mesmo. É o fim de uma identidade antiga, para que uma mais madura possa nascer. Pense na árvore no outono. As folhas não caem por falha, caem porque o ciclo mudou. E se a árvore insistisse em manter o que já secou, sufocaria os próprios galhos e impediria a primavera. Você também é assim. Há momentos em que a vida precisa retirar o que você insiste em carregar, não por crueldade, mas por amor ao seu crescimento. Muitas das perdas que você ainda lamenta hoje foram, na verdade, libertações disfarçadas. Você perdeu um relacionamento que te drenava, perdeu um trabalho que te deixava pequeno, perdeu uma versão de si mesmo que já não cabia dentro da sua consciência atual. E foi nesse aparente vazio que você descobriu uma nova força. A força de recomeçar sem garantias, de se reconstruir a partir da verdade. Clarissa Pinkola Estés escreveu: toda vez que você perde algo, é porque algo em você está sendo convocado a nascer. E isso é real. A perda não é o fim, é o nascimento do novo. Ela te força a respirar fundo e abrir espaço, porque enquanto você tenta preencher o vazio com pressa, o que é essencial ainda está sendo preparado. Você pode chorar, se recolher, silenciar, isso é humano, mas saiba que a vida nunca deixa um vazio por acaso. Ela remove o que impede, corta o excesso e, com precisão cirúrgica, te devolve a direção certa. Quem aprende a respeitar esse processo descobre uma maturidade profunda, a de confiar no que vai, tanto quanto no que vem. A perda, na verdade, é um filtro. Ela separa o que era temporário do que é essencial. E quando você começa a enxergar assim, entende que o que se foi não te roubou nada, apenas abriu espaço para o que tem mais afinidade com quem você está se tornando. Então, da próxima vez que algo sair da sua vida, não corra para preencher o espaço. Espere, respire, observe. Porque talvez o que hoje dói em silêncio seja exatamente o lugar onde o novo está prestes a florescer.
E quando isso acontecer, você vai entender. A perda nunca foi o fim, foi o realinhamento necessário para algo maior encontrar o seu lugar. 8. Como confiar mesmo quando tudo parece dar errado. Aceitar que nada é por acaso é o primeiro passo para aprender a confiar. Mas confiar não é cruzar os braços, é continuar caminhando mesmo sem ver o chão inteiro, é respirar fundo mesmo quando tudo parece confuso e ainda assim dizer a si mesmo: alguma coisa está se alinhando que eu ainda não consigo entender. Só que a mente quer garantias, quer saber quando vai dar certo, quer controlar o tempo, quer prever os desfechos. E enquanto não recebe respostas, ela se desespera, cria cenários, repete medos antigos e chama isso de pensar. Mas isso não é raciocínio. É o medo tentando tomar o volante da vida. Epicteto dizia: se você quer progredir, aceite parecer tolo e confuso por algum tempo. Porque é justamente nesse intervalo, quando parece que nada faz sentido, que a vida começa a se reorganizar. Por fora, tudo parece parado. Por dentro, raízes estão se firmando, direções se ajustando, o terreno se preparando para o próximo passo. A calma não nasce quando tudo se resolve. Nasce quando você decide parar de lutar contra o que não pode controlar. Pense nisso. Quanto tempo você já perdeu tentando consertar o que não dependia de você? Quanto da sua energia foi gasto em discussões inúteis, em preocupações antecipadas, em tentativas de prever o que só o tempo poderia mostrar? A confiança começa quando você aprende a colocar sua energia no que está ao seu alcance e a deixar o resto ir. Imagine-se em um rio de correnteza leve. Se você tenta nadar contra a água, se esgota. Mas se solta o corpo com consciência, sem medo, percebe que a própria corrente te conduz. Confiar é isso. Não é desistir de nadar, é nadar com o fluxo certo. A confiança não é um sentimento ingênuo, é um ato de coragem. É escolher agir com presença, mesmo sem certeza. É manter o ritmo, é continuar plantando, mesmo sem saber quando virá a colheita. E é justamente esse tipo de fé ativa que transforma destino em caminho. Ralph Waldo Emerson escreveu: quando confiamos, simplificamos, e tudo que é simples, flui. Essa frase explica o que o estoicismo sempre ensinou. O que te sufoca não é a vida, é o excesso de resistência. A mente que tenta prever cada passo se torna pesada demais para o presente, e o presente é o único lugar onde o equilíbrio acontece. Quando você confia, o medo perde força, porque já não dita o ritmo. A pressa dá espaço à paciência. A ansiedade se transforma em atenção, e uma nova força começa a nascer, não impulsiva, mas firme e constante, como quem aprendeu a caminhar com o tempo, não contra ele. Confiar é manter o passo mesmo quando o horizonte está nublado. É aceitar que aquilo que você não controla pode sim estar te levando para onde precisa, mesmo que ainda doa, mesmo que pareça confuso. A vida raramente te mostra o mapa completo, mas sempre te entrega a próxima coordenada, o passo que cabe agora. Por isso, quando tudo parecer incerto, não recue. Respire. Ajuste o passo, faça o que está ao seu alcance e confie no que o tempo ainda está construindo. A vida não erra de endereço. Se algo chegou até você, chegou com propósito. Chegou porque é parte exata do caminho que você precisa atravessar para se tornar quem está destinado a ser. 9. Ande e o caminho te mostrará o porquê. O que fazer quando a vida perde o brilho, quando tudo parece igual e até o que antes fazia sentido já não move mais? Esse é o ponto em que muitos desistem, mas também é o ponto exato onde o verdadeiro propósito começa. O sentido da vida não se descobre de uma vez. Ele se constrói enquanto você vive, nos gestos simples, nas escolhas honestas, nas pequenas atitudes que você repete todos os dias. E na maioria das vezes, ele desaparece porque você tenta encontrá-lo apenas nos resultados.
e não no caminho. Viktor Frankl, que sobreviveu a um campo de concentração, escreveu: "Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como." E é isso. O que destrói não é o peso da vida, é viver sem motivo para carregá-lo. Às vezes o sentido se apaga porque você parou de cuidar do que realmente importa. Você se afasta das pessoas, se prende em metas vazias, se compara demais. Mas o propósito não está em vencer o mundo. Está em continuar inteiro por dentro, mesmo quando o mundo te empurra para fora de si. Anne Lamott escreveu: "Quase tudo vai funcionar novamente se você apenas desligar por alguns minutos, incluindo você." E talvez seja isso o que falta. Se desconectar um pouco do barulho, respirar e se reconectar com o que é essencial. Quer reencontrar o sentido da vida? Volte a fazer o bem, mesmo sem retorno. Volte a se dedicar, mesmo sem aplauso. Volte a agradecer, mesmo nos dias difíceis. O sentido está escondido nas atitudes pequenas que mantêm a alma viva. Porque, no fim, propósito não é algo que você encontra, é algo que você cria. Ele nasce toda vez que você escolhe continuar com fé, agir com presença e manter a doçura mesmo quando a vida endurece. E um dia, quando olhar para trás, vai entender: o sentido nunca te abandonou. Foi você quem precisou parar para senti-lo de novo. Cada pessoa que cruzou seu caminho, cada dor que você enfrentou, cada escolha que parecia pequena, tudo isso estava te moldando para ser quem você precisava se tornar. Nada é por acaso, nem as quedas, nem os desvios, nem esse momento agora em que você ouve essas palavras. A vida sabe o que faz, mesmo quando você ainda não entende. E é justamente aí que mora a fé, em continuar, mesmo sem compreender tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se.